Há uma frase que diz que Deus, Ele é mais glorificado quando nós somos satisfeitos nele. Nós declaramos que somos satisfeitos em Deus. Nós declaramos que Cristo é tudo e que a graça do Senhor, ela é bem maior do que a própria vida. Feche os teus olhos. Queria dar a você a oportunidade de você continuar declarando ao Senhor a sua adoração a Ele, sobre essa expressão de adoração que nós acabamos de dizer. Você possa dizer agora individualmente que você é sim verdadeiramente satisfeito em Deus, que Cristo é tudo para você e que a graça do Senhor é bem melhor do que a própria vida. Ore ao Senhor, diga ao Senhor as palavras da adoração do seu coração nesse momento. Santo Deus, nosso Pai eterno, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor em adoração, agora, através das nossas orações. Recebe, Senhor, recebe a expressão da gratidão do Teu povo nesse momento. As palavras de alegria, as palavras de amor, as palavras de contentamento, as afirmações, ó Deus, claras, visíveis, de corações, ó Deus, que confiam no Senhor. Corações que são satisfeitos na Tua grandeza, na Tua glória e na Tua majestade. Homens e mulheres, ó Pai, que reconhecem que a graça salvadora de Cristo Jesus, ela é maior e melhor que a própria vida. Que Cristo é tudo o que temos. Sem Cristo nós não somos nada. Sem a ação do Teu Espírito em nós, ó Pai querido, nós estaríamos completamente perdidos, mortos, ó Deus, em nossos pecados. Mas o Senhor, com graça abundante, com misericórdia, nos amou e nos alcançou. Louvado, engrandecido seja o Teu nome por isso, ó Pai. Pai, nesse instante, que vamos abrir a Tua palavra, vamos ler, ó Deus, e vamos refletir. Continua, ó Deus, a ministrar ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito tenha alcance total, liberdade total, ó Deus, para tocar a nossa mente e o nosso coração, produzindo, ó Deus, transformações, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo cura, ó Deus, a cada um de nós. Nós cremos que o Senhor tem para cada um de nós uma porção, ó Deus, especial para esse momento, a começar em mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meu nome é Edney. É com muita alegria que eu também compartilho do privilégio de servir no ministério pastoral nesta igreja. Também quero aproveitar e também com muita alegria saudar a todos que estão conosco, nos visitando hoje pela primeira vez ou já por algumas vezes. Mas eu quero hoje fazer uma citação, porque eu fiquei muito impactado, com o amor de uma jovem por sua amiga, que está conosco aqui nesta noite. O nome dela é Bruna. Ah, a Bruna está ali, né? Eu errei o nome dela, meus irmãos, na hora do café. Eu tenho dificuldade com nomes, tá? Então você, por favor, já me perdoe antecipadamente, tá? Às vezes eu cito o seu nome correto, às vezes eu não cito o nome, porque na minha mente eu estou tentando processar, tentando lembrar o seu nome, mas me acolha com carinho. Então, na hora do café, eu esqueci o nome da Bruna, mas agora eu me lembrei. Por que eu estou fazendo essa citação, meus irmãos? Porque a Bruna veio lá do Ceará para passar 4 dias com a amiga dela, a Denise, né? E eu fiquei impactado mesmo, Bruna, com esse gesto de carinho, de amor, né? De amizade, fazer esse movimento tão longo. E aí a gente estava até conversando ali se ela veio avistar a terra, né? Vocês já entenderam, né? Ela disse que ainda não, mas quem sabe se ela veio avistar a terra. Mas deixando as brincadeiras de lado, Bruna, seja muito bem-vinda entre nós. Aproveite, desfrute desses dias aqui em Londrina, na companhia da sua amiga, e leve o nosso abraço à igreja. Elas são da mesma igreja lá e estão aqui hoje juntas, adorando ao nosso Deus, vão ter esses dias de caminhada juntas. Então leva o nosso abraço à igreja, o abraço da IBV9.
Meus irmãos, hoje nós vivemos um dia muito especial. Hoje pela manhã nós celebramos o dia da visão. Coloca isso, obrigado. O dia da visão é um dia em que nós compartilhamos os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração como ministério pastoral, ministros, liderança da nossa igreja. E nós então compartilhamos vários sonhos, ou alguns sonhos pelo menos, dentre tantos que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero só compartilhar com você que não esteve hoje a nova visão que vai nortear as ações da nossa vida, as ações ministeriais, estruturais, desenvolvimento espiritual na vida da igreja. Nós definimos isso. Obrigado. A nossa visão é formar discípulos maduros de Jesus. A gente deu esse start como igreja a partir desse encontro que tivemos hoje pela manhã. Mas essa é uma grande construção, um grande movimento, onde todos estão convocados a participar, com as suas orações, com a sua devocional, com a sua participação nas celebrações, nos cultos, nos pequenos grupos, em tudo aquilo que a igreja, num futuro breve, vai proporcionar a você a nível de conhecimento, para que você esteja ferramentado espiritualmente, se assim podemos dizer, para influenciar o mundo. E além da nossa visão, nós temos os valores que cremos, e são os valores que também vão dar sustentação a esta afirmação e esse desejo de formar discípulos de Jesus. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos amar o próximo, nós vamos servir a igreja, nós vamos influenciar o mundo. São movimentos da graça de Deus, na individualidade de cada um de nós, e também coletivamente viveremos e faremos movimentos para darmos respostas a estes verbos, a estas ações. Todo esse material, essa afirmação da visão, os verbos, todos eles têm uma vasta sustentação bíblica, vários textos que nós refletimos. A gente tem tudo isso no coração anotado, não dá tempo da gente apresentar tudo isso agora, mas com o tempo, conforme a gente for vivendo essa jornada juntos, isso vai ficando cada vez mais claro para você. E eu quero convidar você, ao fazer as suas leituras devocionais, a partir do Novo Testamento, eu não sei como que você está, mas se você não está fazendo, eu quero te convidar ali a partir do Novo Testamento, dos Evangelhos, você ir caminhando ali para o livro de Atos, depois as cartas pastorais, que você tenha o seu olhar atento e perceba esses movimentos da graça, de como Jesus, de como o Espírito Santo formou discípulos maduros ao longo do desenvolvimento da igreja, e como esses verbos, adorar, amar, servir e influenciar, como eles saltam aos nossos olhos quando nós lemos as Escrituras. Então fica o meu convite a você, igreja, a você que esteve conosco hoje pela manhã e a você que está conosco nesse momento. E vamos então estudar a palavra de Deus. A nossa reflexão hoje, Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Abre aí a tua Bíblia, conecte a sua Bíblia. Nós vamos estudar e pensar sobre o chamado de Jesus a partir desse texto, da experiência que alguns homens viveram, homens que depois se tornaram discípulos e depois se tornaram apóstolos e se tornaram homens maduros na sua fé e na sua caminhada com Jesus. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, o texto da palavra de Deus nos diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse:
afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor abençoe e ministre ao nosso coração essa palavra. Se você pudesse fazer uma reflexão agora, rapidamente, de quantos convites você recebeu essa semana, você consegue? Sejam convites pessoais, via WhatsApp, profissionais, sociais, sejam convites das redes sociais para você consumir um pouquinho mais, quem sabe, ou talvez aquela aposta, cuidado, né? Mas aquela aposta indevida, ou talvez uma forma mais rápida de você ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Quantos convites, meus irmãos? Quantos convites? Nós somos bombardeados por convites. Há bons convites e talvez existam alguns convites que não são tão bons assim. A nossa cidade aí, ela está terminando uma época de um evento grande na cidade, né? E a gente é bombardeado pelos convites dos eventos sociais da cidade também. Enfim, esses convites, eles prometem muita coisa para nós. Promete crescimento, promete reconhecimento, estabilidade, visibilidade. Eles disputam a nossa atenção, disputam a nossa energia. Quantas vezes nós nos vimos em situações em que nós temos 1, 2, 3 compromissos, às vezes no mesmo dia, numa mesma janela de horário, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente fala assim: nossa, mas por que não dividiram as datas e as programações? Eu queria participar de tudo, mas não dá. E há uma luta pela nossa atenção, pela nossa energia, e muitas vezes até pela nossa própria identidade. Mas há um problema, e o problema é que muitos desses convites, eles exigem muito de nós, mas eles entregam pouco para nós. Eles produzem cansaço, eles geram ansiedade em nós, porque nós não conseguimos responder a todos esses convites. Alguns nós temos uma convicção muito clara que eles não devem ser respondidos, mas a nossa humanidade, ela entra em luta, uma batalha espiritual, e às vezes isso provoca uma ansiedade em nós. Em outros casos, esse excesso de convites, ele também produz um vazio no nosso interior. Nós nos sentimos vazios, nos sentimos bombardeados. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê algo diferente. A gente vê um convite diferente, que eu quero chamar de chamado. Jesus fez um convite para aqueles homens. Na verdade, Jesus fez 2 convites para eles, né? Jesus deu uma ordem, né, que nós poderíamos dizer que foi um convite, e depois, mais propriamente, um chamado. Mas muito diferente de tudo que a gente vive hoje no nosso dia, os convites de Jesus para nós, eles não são embalados. Eles não têm ali uma maquiagem, eles não têm algo obscuro que a gente não consegue entender ou descobrir. Ele não é uma ação de marketing, ele não se sustenta com promessas falsas, ou ele depende apenas de circunstâncias favoráveis. Na verdade, o chamado de Jesus, meus irmãos, ele é simples, ele é direto, ele é profundo e transformador. Esse é o chamado de Jesus. Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos convida para algo, quando Ele nos faz um convite, o chamado é simples, não é simplório, ele é simples. E simples porque Jesus, ele é o objetivo. Ele tem o poder e a capacidade de ir no mais profundo da nossa mente e do nosso coração, muitas vezes com poucas palavras, às vezes apenas com uma palavra, em alguns momentos nas Escrituras apenas com o seu olhar. Apenas o seu olhar era poderoso o suficiente, profundo o suficiente para atrair para si homens e mulheres. Jesus, ele está no início do seu ministério, quando nós vivenciamos ou acompanhamos este relato aqui da chamada pesca maravilhosa, que depois se repete e é narrada lá no Evangelho de João, lá no último capítulo do Evangelho de João. Em Marcos, ele é narrado no 1º capítulo de Marcos. Em Mateus, é narrado no 4º capítulo, bem no início, logo após a tentação de Jesus no deserto. Há uma citação de que João Batista fora preso. João Batista é aquele profeta que precedeu Jesus,
um homem de grande temor, um grande profeta, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando João Batista, então, ele é preso e a sua voz, a sua pregação, ela é cerceada, ele é calado no seu direito de pregar. É nesse momento da história que Jesus, então, ele inicia o seu ministério de pregação. E a pregação de Jesus, ela não é contrária à pregação de João Batista, muito pelo contrário, é a mesma pregação. Jesus, ele prega o reino de Deus. Jesus chamava pessoas simples, pessoas comuns, para que pudessem segui-lo, e a essas pessoas Jesus dava a oportunidade, o privilégio de viverem uma transformação radical. Olhando então para essa história que nós lemos, algumas verdades, elas saltam aos nossos olhos a respeito desse chamado de Jesus. E olhando para essa história, eu quero conectar esses chamados de Jesus para o chamado que Jesus e que Deus fez a nós hoje como igreja, através desta visão de formar discípulos maduros de Jesus. A primeira verdade, ou o primeiro princípio, é que o chamado de Jesus, ele começa com a centralidade da palavra. Os versos de 1 a 3 que nós lemos aqui, ele começa narrando o que estava acontecendo e que era muito comum na vida de Jesus desde que ele inicia a sua pregação, porque Jesus era reconhecido como alguém que pregava com autoridade, como alguém que pregava com sabedoria. E não diferente de muitos movimentos, aqui as multidões, elas comprimiam Jesus, elas apertavam Jesus. Todos queriam estar próximos de Jesus, queriam estar perto de Jesus. É como se eles não quisessem perder detalhe algum, palavra alguma, acento ou vírgula alguma que saísse da boca daquele homem, ou que todos queriam testemunhar dos feitos que Jesus poderia realizar. O texto diz então que eles comprimiam Jesus com um propósito, para ouvir a palavra de Deus. Lucas nos mostra então uma realidade que precisa ser uma realidade no nosso coração, é de que nós precisamos desejar a presença de Deus e a sua palavra. Há uma bem-aventurança, uma das bem-aventuranças diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. A canção que nós cantamos do Salmo 63, ele fala desse desejo da presença de Deus, de estar com Ele, do quanto Ele é valoroso. E ainda que aquela multidão talvez não compreendesse quem verdadeiramente Jesus era, porque Ele estava no início do seu ministério, a palavra de Jesus atraía aquela multidão. Jesus então ele faz ali um movimento, comprimido da forma como ele estava, ele não conseguiria pregar, ele não ia conseguir ensinar. Então ele percebe ali o movimento dos pescadores, alguns barcos que haviam sido recolhidos do mar, aqui o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, é o mesmo lugar, mas ele recebe nomes diferentes, mas é o mesmo lugar nas Escrituras. Esse lugar era um lugar de um ambiente onde Jesus manifestava poder e graça. E ele então pede para que os pescadores, ele fala com Simão, ele fala: você pode afastar o seu barco um pouquinho? Você pode colocar o seu barco um pouquinho mais próximo ali da água? E eu vou usar o seu barco. Ele usou o barco de Simão como púlpito naquele momento. O texto diz que Jesus se assentou, ele fica numa posição elevada, agora ele consegue ter um panorama das pessoas, como eu estou tendo o privilégio de poder estar aqui e ter um panorama, e a partir daquele momento, daquele movimento, ele começa então a pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito valoroso. Às vezes nós olhamos para alguns detalhes que são narrados nas Escrituras e às vezes a gente passa, porque a gente quer ir para o ponto alto, o clímax da história. A gente quer ir lá para os peixes e tudo mais, e a gente passa por esses detalhes. Mas essa riqueza que Lucas traz para nós, mostra para nós que a palavra de Deus, ela precede todo e qualquer sinal. Jesus nunca desejou que os sinais, que os milagres, que as curas, que as libertações das possessões demoníacas fossem o ponto máximo do seu ministério. Isso poderia, claro, trazer uma confusão na mente das pessoas. Por isso, Jesus iniciou o seu ministério pregando exatamente a mesma mensagem de João Batista: arrependam-se e creiam, pois o reino de Deus é chegado. A palavra de Deus, portanto, é o que deve permear o nosso coração. O autor John Stott, ele faz a seguinte afirmação, que a igreja vive
cresce e amadurece pela palavra de Deus. A igreja vive, a igreja cresce e a igreja ela amadurece pela palavra de Deus. E aqui nós conseguimos então fazer uma conexão direta com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como formar discípulos maduros de Jesus. É impossível formar discípulos maduros de Jesus que não tenham desejo de conhecer as Escrituras, que não tenham prazer de abrir as Escrituras e ler, e ouvir, e imaginar os cenários, e se deleitar em cada palavra que Deus revelou para nós. Não há conexão entre isso. Então, nesta noite, eu gostaria que você e eu pudéssemos ser como aquelas pessoas que estão comprimindo Jesus, que querem estar próximos de Jesus, que não querem perder os detalhes, que não vão ficar deixando passar 1, 2, 3, 4 dias para depois retomar a leitura bíblica, e aí já não sabe nem aonde parou, e aí tem que começar de novo. Sabe aquela história que a gente começa a ler o Gênesis, e já leu o Gênesis umas 50 vezes, conhece todas as histórias de Gênesis, mas não avança do Gênesis. Então eu queria convidar você a fazer um caminho diferente, um caminho de proximidade, um caminho de um interesse de estar perto de Jesus. Mesmo que em algum momento ele fale assim, olha, eu vou me assentar aqui no barco, você se assenta aí, eu vou falar com você, para que você entenda e aqueles que estão ao seu redor entendam também. Nós precisamos ter esse desejo. Discípulos maduros de Jesus, eles têm a sua vida centrada na palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, não há conversão genuína. Não há. Se nós não entendemos, meus irmãos, o Evangelho, se nós não conseguimos para nós mesmos pregar o Evangelho, não há conversão genuína. Nós podemos estar convencidos de algumas verdades bíblicas, mas não necessariamente convertidos a elas. E se não há palavra de Deus e não há conversão genuína, também não há transformação, e muito menos maturidade. Uma igreja ela pode ter eventos, ela pode ter estrutura, ela pode ter influência, mas se ela não tiver a centralidade da sua vida na palavra de Deus, ela não terá discípulos, mas sim frequentadores ou consumidores de uma experiência religiosa. A segunda verdade que nós aprendemos é que o chamado de Jesus, ele nos leva à profundidade. Eu gosto muito desse relato de Lucas. O próprio Lucas disse, quando ele fez o seu relato, ele disse para Teófilo, ele falou assim, Teófilo, eu pesquisei profundamente. Eu fui atrás de cada detalhe. Eu pesquisei muitos escritos. Eu conversei com muitas testemunhas. Porque ele queria passar para Teófilo, que era o destinatário da carta que ele estava escrevendo, para que Teófilo tivesse segurança e convicção de cada palavra, de cada detalhe. Não desmerecendo Mateus ou Marcos, ou até o próprio João, mas nenhum dos evangelhos narra com tantos detalhes essa experiência como Lucas narra. Quando Jesus termina então de falar com a multidão, talvez aquela multidão agora começa a se dispersar, já começam a voltar para suas atividades ou para suas casas, e agora Jesus se volta para aqueles homens, aqueles trabalhadores, que enquanto Jesus pregava, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo enquanto Jesus ensinava? Lavando as redes. Eles emprestaram o barco para Jesus, ficaram ali atentamente ouvindo Jesus, mas eles estavam limpando as suas redes. E aí agora Jesus se volta para eles e ele dá uma ordem. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais profundas. E o texto diz que Jesus então depois ele olha para todos. E aqui nós precisamos entender, eram vários pescadores que estavam ali. E ele deu a ordem para todos, lancem as redes. Você conhece o texto, você conhece a atitude de Pedro. Pedro era um homem experiente, Pedro era um homem da pesca, aquilo era mais do que um hobby, era uma profissão. O texto diz que ele, Tiago, João e o seu irmão André, eles eram sócios numa empresa de pesca. E ele diz, mestre, nós trabalhamos a noite toda, trabalhamos a madrugada toda, e nós não pegamos nada. Era como se ele dissesse para Jesus, olha, veja aqui as nossas redes, só tem sujeira, só veio sujeira, só pegamos sujeira. Mas ele dá um passo de fé,
E o passo de fé que ele dá é de responder que, mediante a autoridade de Jesus, mediante a palavra de Jesus, ele então obedeceria àquela ordem. Jesus ele dá uma ordem para um homem experiente, para que ele fizesse algo que para ele não tinha lógica. Para Pedro, aquela palavra de Jesus não fazia sentido. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso para entender, e realmente eles dizem que o horário do dia ou da manhã, em razão do sol, por causa do brilho que os peixes poderiam perceber o movimento da rede, por causa da água, da temperatura da água, eles não estariam ali mais próximos da superfície. Haviam vários fatores para que a pesca sim fosse realizada à noite ou durante a madrugada. Por isso que Pedro ele tem esse embate. Por isso que Pedro ele argumenta um pouco com Jesus. Pedro aqui ele não é tão combativo, né? Pedro está conhecendo Jesus, ele não é tão combativo ali. Mas ele obedece. Mas não havia lógica. O Tim Keller, eu encontrei uma afirmação dele num comentário sobre esse texto, e ele diz o seguinte: Deus frequentemente permite o esgotamento da nossa autossuficiência antes de revelar a sua suficiência. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Quantas vezes nós somos, às vezes como Pedro, ou mais combativos do que Pedro. Recebemos uma ordem de Deus, um convite de Deus, um chamado de Deus, uma direção de Deus, uma advertência de Deus, enfim, algo que Deus fala ao seu coração. E aí nós começamos com os nossos argumentos, com a lógica humana, com o nosso intelecto. Isso não dá, isso não pode. Nós não conseguimos descansar e nos entregar à suficiência de Deus. Mas Deus muitas vezes ele vai esgotar essa nossa autossuficiência. E Ele o faz não porque Ele está numa quebra de braço com você, porque essa quebra de braço ela é ilógica. Nós não temos como competir com Deus. Mas Deus muitas vezes ele vai permitir o nosso esgotamento. E esse esgotamento ele chega porque nós não nos rendemos em obediência a Ele. E se nós queremos declarar para a glória de Deus que somos discípulos maduros de Jesus, uma coisa que nós precisamos aprender é obedecer. Por isso que Pedro respondeu: sob a tua palavra. Não é pela minha lógica, não é pelo meu entendimento, não é pelo que está no meu coração, na minha mente, pela minha técnica, não é por nada disso. Eu só vou lançar estas redes pela tua palavra. Nós precisamos criar coragem de dar alguns passos de fé. Deixarmos essa nossa autossuficiência de lado e nos entregarmos ao Senhor. Tozer, ele diz que a verdadeira fé se manifesta quando nós obedecemos, mesmo sem compreender completamente a ordem de Deus. A fé verdadeira se manifesta quando obedecemos, mesmo sem compreender completamente a vontade de Deus. Discípulos maduros de Jesus são aqueles que saem da superfície e vão para onde as águas são mais profundas. Essa palavra muitas vezes ela é uma palavra dura para nós. Mas nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e permitir que o Espírito confronte o nosso coração. Nós estamos iniciando esse processo, essa caminhada, essa jornada. E se cada um de nós não fizer a sua autorreflexão, de entender se a nossa vida espiritual ela é rasa, ela é como uma lâmina d'água, diante de um oceano que Deus tem para nós, muitas vezes nós estamos ali naquela lâmina de água, que mal molha o nosso tornozelo. E nós muitas vezes achamos que está bom, que está suficiente. Deixa para outro dia. Imagine vocês se Pedro tivesse dito para Jesus naquela ocasião: não, eu não vou pescar. Pescar só amanhã. Hoje eu não vou pescar mais. Ele teria com certeza perdido a oportunidade de viver um dos milagres mais tremendos na vida dele. Eu
quero convidar você nessa noite a sair da superficialidade, a mergulhar nas águas profundas que Deus tem para cada um de nós. E estas águas profundas é a presença do próprio Deus. Não é a estratégia de uma igreja, não é uma estrutura física, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. É em Jesus que você tem que mergulhar. É na palavra que você tem que se alimentar. É dela que você tem que se banhar e se lavar. Até ao ponto de não dar pé. Não sei se você já nadou em algum rio, riacho, mar ou piscina que não dá pé. Se a gente não sabe nadar, é um pouco desesperador. Eu lembro na minha adolescência, desse tamanhão que eu tenho, eu jogava vôlei. E aí um professor, que era um estagiário da Unesp, levou a gente para fazer uma atividade física no Centro Olímpico. Lá tem uma piscina olímpica, 50 metros a piscina, 2 metros de profundidade de ponta a ponta. E eu com esse tamanhão todo. E ele falou, atravessa, atravessa. Meus irmãos, eu acho que foi na 3ª vez, eu já não conseguia mais. Eu já não tinha mais força. Tentava olhar para um lado para o outro, as bordas da piscina estavam longe e eu tentando, eu não conseguia. A água daquela piscina estava me tomando. Alguém foi lá me socorrer, alguém foi lá me dar uma ajuda. Lá em Bonito eu vivi uma experiência assim também. Vamos nadar no rio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um guia turístico lá. Pula aí, a gente se encontra lá na frente. Tá bom. E pula, não dá pé, sem colete, sem nada. A turma foi por um caminho na terra e estou eu lá dentro daquele riacho, daquele rio, eu e um camarada. E eu falei para ele, meu amigo, agarra numa raiz de uma árvore de um lado que eu vou agarrar do outro, porque eu não consigo mais. Vai dar um BO aqui. E no dia que nós chegamos lá, tinha acontecido um óbito lá. E a gente vivendo aquela experiência. Então a mente da gente, ela já viaja. Por quê? Porque eu não conseguia. Fugia do meu controle. As águas profundas da presença de Deus é para que realmente a gente abra mão desse controle que muitas vezes a gente quer ter da nossa própria vida. As águas profundas, elas significam essa entrega total. Ele não vai permitir que você afogue, Ele vai cuidar de você. Mas Ele convida a você e a mim, vá para onde as águas são mais profundas. Avance, vá mais fundo, saia da sua zona de conforto. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto é que o chamado de Jesus, ele confronta e nos transforma. Veja que interessante a reação de Pedro. Verso 8, quando Simão Pedro viu isso, quando Simão se deparou com aquela pesca, com aquela quantidade de peixes, com aquelas embarcações transbordando de peixes a ponto de afundar, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Diante daquele milagre, meus irmãos, olha que interessante. Após uma madrugada toda, sem pescar um peixe sequer, aquele homem talvez estivesse preocupado com seus compromissos, com as suas contas e pensando como seria a próxima madrugada. Ele teria que se acalmar, descansar e se preparar para a próxima noite, para a próxima madrugada, e vendo aquela abundância, que aquilo para ele significava riqueza, aquilo significava alimento, aquilo significava provisão abundante, aquilo significava oportunidade de vender uma boa quantidade de peixes e levantar recursos para a sua casa. Ele poderia ter celebrado, pulado de alegria, ele poderia ter chamado Jesus para fazer parte da sociedade. Jesus, vem cá, eu vou te dar uma parcela, eu te dou 51% da sociedade, vem ser meu sócio. Mas não foi nada disso que aconteceu. Quando Simão consegue voltar para a beira do lago, quando ele põe o pé em terra, ele se prostra diante de Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus. E ele faz uma oração estranha. Ele fala para que Jesus se afastasse dele. Ele fala, Jesus, fique longe de mim. Mas ele faz uma declaração que ela é muito verdadeira. Naquele momento,
Pedro confessa quem ele realmente era. Ele fala: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E ele chama Jesus de Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Aquele ato, prostrado ali aos pés de Jesus, é o início de um processo, de uma transformação na vida daquele homem. A transformação ela não começa com a autoestima elevada, mas ela começa com a consciência de que nós somos pecadores. R.C. Sproul declarou: quando vemos a santidade de Deus, percebemos a nossa real condição. Pedro ele reconheceu três verdades ali. Primeiro, Jesus é santo, Ele é Senhor. Segundo, que ele, Pedro, era um pecador. E terceiro, que havia uma distância intransponível para ele, entre ele e Jesus. Ele teme a presença de Jesus. Ele temeu a santidade de Jesus a ponto de ele dizer: afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Mas ali, naquele momento, nós temos o encontro da graça com as limitações do homem, porque Jesus responde para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Como é bom poder ouvir essa frase e essa afirmação de Jesus para o nosso coração, quando Ele diz para nós: não tenha medo. Não tenha medo. A partir de agora, você vai ser um pescador de homens. Em Mateus e em Marcos, a afirmação de Jesus é: eu farei de você um pescador de homens. E aqui nós temos a beleza do Evangelho, que quando nós temos a convicção do nosso pecado, nós recebemos graça salvadora de Cristo Jesus. E Ele nos chama para vivermos uma nova identidade. Agora Ele não seria mais um pescador, um empresário da pesca, um pescador de peixes de forma literal, mas Ele seria um pescador de forma ilustrada de homens para a glória do nosso Deus. E Jesus declarou: Jesus é quem assume a liderança do processo. Ele diz: eu farei de você. E isso, mais uma vez, tem uma conexão direta com a visão que Deus tem nos dado. Pois formar discípulos maduros de Jesus não é uma ação humana. Isso é uma ação divina. Só que para que isso aconteça, eu e você também precisamos ser confrontados pela santidade de Cristo. Eu e você também precisamos ter a coragem de nos prostrarmos aos pés do Senhor e declarar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Para depois poder ouvir do Mestre: não tenha medo. Quantas vezes nós lutamos, nós queremos alívio das nossas dores, mas não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Nós queremos paz para a nossa vida, mas a gente não quer viver o processo da transformação, nós não queremos o toque do Senhor. Nós queremos a ajuda de Jesus, mas nós não queremos reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. O chamado verdadeiro, ele sempre, sempre incluirá o confronto entre a nossa condição como pecadores e a santidade de Deus, o nosso quebrantamento e a transformação que só Ele pode fazer. E por fim, a quarta verdade é que o chamado de Jesus, ele exige uma resposta concreta. Pedro então reconhece a sua pecaminosidade, Pedro se prostra diante de Jesus. Talvez Pedro teve muito medo naquele momento de que algo poderia acontecer. Ele é confortado com o acolhimento de Jesus ao dizer para ele: não tenha medo. Ele é mais confortado ainda por Jesus ao ser chamado, ao ser convidado e ao ouvir de Jesus uma promessa de transformação da vida dele. A vida dele, a partir daquele momento, e do seu irmão André e dos seus amigos Tiago e João, a vida daqueles homens, ela seria transformada radicalmente a partir daquele momento. É o chamado, é o convite do Senhor Jesus. E aqueles homens prontamente responderam a Jesus. E a resposta concreta deles, a resposta prática deles, é o que o texto nos diz. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram o quê? O que eles deixaram? O que o verso 11 diz que eles deixaram? Tudo. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus.
Eles deixaram aquela quantidade abundante de peixes que eles nunca tinham visto, porque Jesus era maior do que o próprio milagre. Jesus era mais importante do que aqueles peixes. A palavra de Jesus, o convite de Jesus, ser transformado por Jesus era muito mais importante. Havia um valor inigualável. Portanto, aquela quantidade de peixes, aquelas embarcações, todas aquelas ferramentas que eles possuíam, todo aquele negócio, passou a não ter significado algum, não teve valor mais nenhum diante da grandeza do chamado de Jesus. Mateus e Marcos, quando narram, usam a palavra imediatamente. É interessante que Mateus e Marcos fazem uma citação específica de Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Eles dizem que eles deixaram o pai, os empregados e o barco. Meus irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Aqueles homens contemplaram um milagre. E por terem contemplado um milagre que poderia ter mudado a vida deles financeiramente, eles conseguiram enxergar uma realidade espiritual da graça de Deus a ponto de fazê-los deixar de lado aquilo que era o mais importante da vida deles, e agora eles se voltam para Jesus. Zebedeu teve que trabalhar dobrado ali, gente, eu acho. Ele perdeu de uma hora para outra ali 4 homens talvez muito experientes. Perdeu 4 pescadores ali de peso na equipe. Mas eu creio que aquele pai se alegrou ao ver os seus filhos tomando uma decisão de viver uma mudança radical e transformadora nas suas vidas. Mas e nós? E nós? John Piper diz que seguir Jesus significa valorizar tanto a Cristo que abrimos mão de qualquer coisa que nos impeça de tê-lo plenamente. O que é abandonar para nós hoje? Para nós hoje, deixar as redes, o barco, os empregados, o pai, pode ser abandonar pecados ocultos. Pode ser renunciar prioridades na nossa vida que estão desordenadas, estão fora de ordem e estão roubando a posição de glória, excelência e majestade que só Deus e que só o Senhor Jesus Cristo pode e deve ocupar nas nossas vidas. Para nós hoje, deixar as redes é romper com padrões que impedem o nosso crescimento. Como John Piper diz, se você identifica algo na sua rotina, no seu cotidiano, no seu modo de pensar, agir, falar, vestir, enfim, o que seja, que isso está impedindo a sua conexão constante, direta e valorosa com Jesus, ele diz, então abandone isso, mas não a Cristo. Abandone aquilo que o impede do Senhor, abandone aquilo que te afasta de Deus. Deixe de lado aquilo que está cegando os seus olhos. Reorganize a sua vida em torno de Cristo. Faça dele o centro. E você então reorganiza a sua vida em torno dele, que é o centro da sua vida. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é adicionar algo à nossa vida, mas é reorganizar toda a nossa vida em torno dele. É reorganizar toda a nossa vida em torno dele. Aquele que nos chama para fazer de nós discípulos e discípulas maduras dele. Para a gente concluir, formar discípulos maduros de Jesus, ele começa com a centralidade da palavra, exige ir além da superficialidade, passa pelo confronto com a santidade de Cristo e se evidencia em uma resposta prática. Mas Jesus continua chamando. Jesus continua chamando homens e mulheres hoje. Não para ser apenas frequentadores, mas para serem seguidores de verdade. Não apenas para ouvir, se alegrar e se satisfazer com uma boa palavra, uma boa mensagem, uma boa música, mas para serem transformados por Ele. Não apenas para crer, mas para viver a missão com integridade. O mesmo Jesus que chamou aqueles pescadores, hoje Ele chama você e a mim. A eles, Jesus diz, eu farei de vocês, ou de você, falando diretamente a Pedro, um pescador de homem.
Mas hoje, nessa noite, Ele está falando para nós: eu farei de você um discípulo maduro de Jesus. Jesus está dizendo: eu farei de você uma discípula madura de Jesus. E se Ele chama, se Ele convida, se Ele ordena, Ele não falha. Ele não falha. Jesus, Ele cumpre a palavra dEle. Por isso, para nós hoje, é tempo de avançar, hoje é tempo de amadurecer, hoje é tempo de formar discípulos, hoje é o tempo de viver a visão de Deus para nós. Amém? Feche os teus olhos, quero dar a você a oportunidade da sua resposta ao Senhor nesse momento. Esse dia que Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para deixarmos a superficialidade da vida espiritual para um relacionamento mais profundo com Ele. Como eu disse, a primeira análise, o primeiro autoexame, você precisa fazer diante do Senhor. Isso é pessoal. É só você que pode dar as verdadeiras respostas, as respostas genuínas para o Senhor, de quem Ele é para você, de qual é o significado do senhorio dEle sobre a sua vida. Se você se reconhece como Pedro, na ocasião, se reconheceu como pecador, e o que você precisa abandonar nessa noite? O que você precisa abandonar nessa noite? O que está impedindo você? O que está prendendo você de sair da sua zona de conforto e ir para as águas profundas? Conversa com o Pai. Converse com o Senhor sobre isso. Clame ao Senhor para que Ele toque o seu coração. Clame ao Senhor para que as palavras do conforto e do consolo dEle venham sobre a sua vida. Amado Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela Tua presença santa, bendita e gloriosa entre nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra viva, santa e verdadeira. Obrigado, ó Deus, porque este registro testemunha para nós a vida de homens que foram transformados pelo Senhor. Homens que ouviram o chamado e atenderam, ó Deus, de forma imediata, com prontidão. Homens que não negociaram ali, ó Deus, os seus pertences, o seu tempo, mas homens que entenderam que por serem pecadores, estavam fadados, ó Deus, à condenação, à perdição eterna, ao fracasso eterno. A vida deles simbolizava, sim, aquela madrugada toda sem peixe algum. A vida deles simbolizava aquela rede suja, sem fruto algum. Mas quando a Tua palavra chega, quando a Tua ordem, ó Deus, ecoa ao nosso coração e nós obedecemos, os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso coração, ele pode testemunhar da abundância da graça do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Mas entendemos, ó Deus, que nessa noite é noite de decisão, é noite de resposta, é noite de nos prostrarmos diante do Senhor, confessando, ó Deus, os nossos erros, nossas falhas, nossa negligência, nosso pouco caso, talvez com a nossa própria vida espiritual, com esse sentimento, ó Deus, confortável de estar com as águas apenas nos tornozelos, quando na verdade o Senhor tem um oceano, ó Deus, abundante para nós. Ó Deus, leva-nos para onde as águas são mais profundas. E que ali, na presença do Senhor, ó Deus, nós sejamos plenos de Ti, sejamos cheios de Ti. E que ali, ó Deus, onde as águas são mais profundas, nós possamos encontrar, ó Deus, os frutos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos recolher esses frutos abundantes para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra. Opera em nós, ó Deus, com poder. Opera, ó Deus, nas nossas vidas com graça. Faz, ó Deus, de nós, homens e mulheres maduros em Jesus, para a glória do Teu nome.
Oramos em nome de Jesus. Amém.